ainda sou, eh, eu sou não, ainda sou não, sempre serei, né, antigo, então eu gosto das coisas impressas aqui, então eu tenho um artigo impresso, é um artigo que fala sobre Sales and Operations Planning, então planejamento de vendas e operações, é um estudo de caso no modelo de negócio Engineer to Order, então são produtos fabricados sob projeto, então pós-projeto de engenharia, esse é o modelo de negócios, em um tipo de indústria aqui que fala no artigo, tá? Então, a aplicação do planejamento de vendas e operações em um modelo de negócio Engineer to Order, tá? Baseado em projetos de engenharia. Ah, não sei o que é Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações. Eu vou explicar em um minuto, tá? De forma simples. Você precisa dimensionar os seus recursos olhando para o curto, médio e longo prazo. E aí, curto, médio e longo prazo, entenda que você tem que dimensionar os recursos olhando para o que vai acontecer hoje e amanhã, daqui uma semana, 15 dias, 6 meses, 12 meses, 18 meses, e talvez, dependendo do tipo de operação que você tem na mão, você tem que olhar até 5 anos adiante, tá? 5 anos. Então, o processo de SNOP conduz tudo isso, ok? Ele conduz tudo isso. Esse olhar ali em vários horizontes de tempo. Além disso, é um processo que facilita a sua vida porque ele também olha granularidades de análise diferentes. Ah, o que é isso? Se você pega um projeto de engenharia, como o caso que a gente está avaliando aqui, você com certeza entra na lista técnica de um produto acabado e ele tem 100, 200 componentes talvez, tá? Ou talvez mais. É impossível você olhar o detalhe e trazer toda a empresa para analisar o detalhe e tomar decisões baseadas no detalhe. Não tem como fazer isso. E o processo de SNOP ajuda isso também. Ele dá visibilidade para a liderança média ali, para a liderança mais sênior, do que está acontecendo na operação, para que essa liderança consiga tomar decisões. Então, é isso que o processo de SNOP faz. Agora, se você fica preso ao detalhe, você não consegue tomar esse tipo de decisão. Então, o SNOP ele navega em granularidades de análise diferentes, tá? Analisa ali o todo, analisa também a parte ali intermediária, ok? E depois, no processo do dia a dia, no processo de produção, aí vai no detalhe do item. Mas um cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado na hora de navegar aí entre as granularidades. Tome muito cuidado ao navegar nas granularidades. Então, vamos lá, eu vou continuar o estudo do artigo, esse é o objetivo aqui do artigo, então vou continuar. Então, sempre compartilho a tela aqui, ó. Ah, o artigo está em inglês, meu Deus, socorro, não tem problema, a gente traduz aqui o artigo sempre. Eu vou conduzindo você aqui na tradução do artigo também. Hoje, estamos em 2025, tem tecnologia de sobra para fazer a tradução aqui automaticamente, então uso o ChatGPT como meu parceiro de tradução aqui. Então, onde estávamos, tá? E não tem problema se você perdeu o estudo da semana passada, tá? Não tem problema, porque eu vou sempre conduzindo aqui o estudo, conecto com a teoria, conecto com a prática e faço uma junção aqui para que você saia com o conhecimento de fato aqui, mesmo não tendo acompanhado o artigo da aula, a parte da aula anterior, tá? Mas se você quer se aprofundar de fato, pega a parte da aula anterior e estuda aquela parte também, tá? Porque a gente começou esse artigo na aula anterior. E são 12 páginas aqui, ó, a gente começou na aula anterior e a gente está na página 2. Vai demorar um tempinho para a gente passar esse artigo todo, porque tem muito conhecimento aqui importante para você absorver. Então, na aula anterior, a gente parou mais ou menos aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui. E aí eu vou partir a partir daqui da parte de baixo. E aqui, ó, o que eu faço? Só para você entender, ó. Para a gente não ficar aqui lendo material em inglês, difícil, não conheço inglês, eu venho aqui no nosso colega ChatGPT e traduza para o português. Dessa vez eu não deixei ele preparado aqui, mas eu sempre falo para ele que ele é um tradutor, mas como eu uso muito para fazer isso,
ele já sabe que se eu colo alguma coisa em inglês, ele já traduz automaticamente, eu não preciso falar nada para ele, ele já traduz aqui automaticamente, porque ele sabe o meu comportamento aqui. Então, vamos ampliar aqui a tela e vamos pegar aqui o que está escrito no artigo, né? Que é o nosso objetivo. Opa, peraí. Deixa eu pegar aqui o marcador. Por que ele está com essa tela aqui? Ah, ele foi para baixo aqui, peraí. Boa. Então, o que tem aqui, tá? Ele pega alguns autores, né? Sempre quando a gente está estudando um artigo, o artigo tem citações ali de autores, de outras pessoas, e aí você vai fazendo conexões, né? Por isso que é muito importante você estudar esse tipo de material. E deixa eu fazer um lembrete aqui, eu vou ficar maior para fazer um lembrete para você não entender que, estamos malucos aqui estudando só teoria. Não. Primeiro ponto, tá? O seu crescimento profissional depende de dois grandes pontos. Eu tenho que voltar. Eu nunca consigo ser direto assim ao ponto, porque eu sou é, é, a base aqui do conteúdo que eu passo é a integridade, tá? Então eu não posso ser leviano e passar algo incompleto para você. Primeiro ponto, e eu não vou me aprofundar, tá, nesses pontos que eu vou falar agora no começo, porque o foco é o artigo. Mas o primeiro ponto que você precisa entender é que o seu crescimento profissional depende de três fatores, tá? Então, local certo, hora certa e competência certa, tá? Aqui você está absorvendo a competência certa, vai aprender a fazer a leitura do local certo e a leitura do momento certo, conforme você vai tendo repertório, você conecta essas três coisas, ok? Esse é o primeiro ponto. Aí, dado que você está no local certo, na hora certa, com a competência certa, você precisa entender que o seu crescimento profissional vai depender de dois blocos também. Sua capacidade de argumentação, então como você explica, como você conduz alguma coisa, como você conduz um projeto, esse é o primeiro ponto, e o resultado que você entrega, depende dessas duas coisas. As duas precisam caminhar juntas, tá? Então coloque isso em mente, argumentação e resultado. E é claro que dentro de argumentação, você entra ali em comunicação, influência, liderança, tem um monte de coisa ali dentro, mas eu resumo tudo como argumentação e o outro bloco como resultado, porque isso fica mais fácil. Quando a gente entra dentro de resultado, que é o que eu quero falar aqui, o seu resultado, ele vai depender de 4 pontos ali que precisam caminhar juntos, principalmente nesta área, tá? Principalmente, e nessa área, quando eu falo esta área, eu falo de operações, principalmente em operações. O seu crescimento profissional, ele também depende de teoria, técnica, tá? Prática, o que você coloca em prática, e metodologia. Então depende dessas 4 coisas. Quando você junta teoria com técnica, coloca em prática ao longo do tempo, testa, erra, vê o que funciona, o que não funciona, ajusta algumas coisas, porque a teoria não funciona na prática da forma que ela foi estudada, aí você constrói metodologia. E quando você tem uma metodologia na mão, você vai aplicando essa metodologia e consegue entregar resultado em vários tipos de operação, tá? Então tenha isso em mente. O bloco que a gente está passando aqui toda segunda-feira, segunda de estudo, a gente olha muito para a teoria, técnica, eu conecto ali com a prática, baseada ali, essa conexão é baseada na minha experiência, no meu conhecimento, então eu conecto com a prática, mas isso aqui, o objetivo é teoria e técnica, tá? Então coloque isso em mente. Esse é o pedaço de teoria e técnica que você vai absorvendo, tá? Coloque isso em mente. Muito importante que você tenha isso em mente, tá? Então, onde estávamos aqui? O autor está falando sobre os resultados gerados com o processo de SNOP nessa empresa, né? Então, para explicar como os resultados são gerados com o SNOP, é essencial compreender o SNOP a partir da perspectiva de contextos únicos das empresas. Aqui, então, é um autor que está falando isso. Isso é meio claro, tá? E eu percebi isso ao longo da vida com experiência. Cada empresa tem um perfil de trabalho. Claro que tem características ali que são comuns, ok? Tem características comuns e você precisa saber identificar estas características comuns, e aí você encaixa todas as empresas nestas características,
ok? Explico isso com muitos detalhes dentro do método LBP, quais são essas características, você sai da metodologia com um mapa claro ali das características das empresas, o que você precisa saber, como você classifica uma empresa. Então, aqui o autor fala mais uma vez, tem contextos únicos em cada uma das empresas. E se você não entende isso, tá? Eu já cometi esse erro, exatamente esse erro, achar que que supply planning, né, planejamento de recursos, que é planejamento de produção, materiais, demanda, estoques, planejamento de capacidade, enfim, tudo que envolve o próprio planejamento de vendas e operações, né, Sales and Operations Planning, Integrated Business Planning, tudo que envolve essas áreas, em algum momento eu achei que era tudo igual, tá, em todas as empresas, mas não é. Não é tudo igual, é muito diferente. Então coloque isso em mente, você tem modelos de negócio diferentes, você tem modelos de transformação diferentes, você tem modelos de movimentação diferentes, você tem formas e técnicas de proteção com estoques que você utiliza que precisam ser diferentes. Não é só estoque de segurança que você usa, enfim, tem várias coisas que são diferentes e aqui tem um reforço, tá? Um reforço do autor falando sobre isso. Então, portanto, ó, o artigo busca preencher essa lacuna de pesquisa ao oferecer um estudo de caso para caracterizar o modelo de SNOP, Sales and Operations Planning, né, planejamento de vendas e operações, em uma indústria de produção de conteúdo audiovisual cujo modelo de produção é o ETO, Engineer to Order, que são produtos ali baseados em projetos de engenharia, ok? Então, seguindo aqui. O estudo, tá, utiliza um diferencial teórico bem conhecido da literatura para caracterizar o processo observado dentro da empresa, identificando quais particularidades do processo podem fortalecer os modelos teóricos atuais. Então, ele usa ali um eu vou usar aqui as palavras em inglês, tá? Usa um playbook, né, um passo a passo, ou um framework. Aqui no artigo, se eu não me engano, ele escreveu framework, inclusive. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, exatamente, ó, framework. Exatamente isso que está escrito aqui no artigo. Então, que ele está utilizando um framework para conduzir ali o trabalho. Deixa eu apagar tudo que está aqui. Cadê? Opa. Espera aí, gente. Espera aí que eu passei demais aqui na tela do artigo. Aqui, exatamente aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Ó. The student uses a well-known framework from the literature to characterize the process. Então, usa um framework, um playbook, um passo a passo para entender ali como o processo, para aplicar, né, o processo, para medir a, a entrega ali, o resultado com o processo de SNOP, ok? Então, isso é importante ter em mente.